Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos novamente a todos e a todas. Vamos continuar os nossos estudos aqui na nossa terceira parte, na aula de número 3, onde nós vamos continuar o nosso estudo primeiramente na parte teórica, para que a gente possa continuar e inclusive ver os exercícios que caem em segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário. E continuando a nossa caminhada de estudos, tanto com as aulas teóricas e depois com as aulas práticas, hoje nós vamos estudar, inclusive, um outro tema, um tema novo aqui, que é os recursos e o duplo grau de jurisdição, tá? Então, o pessoal que está me acompanhando no canal sabe que a dinâmica aqui do canal para a segunda fase é assim. Primeiro, eu estou abordando com vocês assuntos teóricos, com base na legislação, para depois, nas próximas aulas, nós praticarmos e vermos as questões que caíram nos últimos exames da segunda fase da OAB em Direito Tributário, tanto nas peças processuais quanto nas questões discursivas. Então, o objetivo, primeiramente, dessas aulas teóricas é aprofundar o nosso estudo, né, dos conceitos gerais do processo tributário, para que a gente possa avançar e aí conseguir praticar com os exercícios de segunda fase, tudo bem? Então, vamos continuar os nossos estudos. A aula de número 3, hoje que nós vamos estudar, como vocês sabem aqui, é a parte de recursos e o duplo grau de jurisdição. Pessoal, na aula anterior, a aula de número 2, nós vimos de maneira bem geral como é que funciona o primeiro grau de jurisdição, o rito ordinário. Agora, depois de passar desse primeiro grau, o grau originário do juiz de direito, da primeira instância, nós vamos entender como é que funciona o segundo grau de jurisdição, segundo o Código de Processo Civil, e entender como que os recursos são propostos e quais tipos de recursos que nós vamos estudar aqui no canal para a segunda fase e que também caem como peças para vocês na segunda fase. Vamos lá, então? Vamos então, pessoal, entender como é que funciona a sistemática do duplo grau de jurisdição, que, lembrando, é uma garantia constitucional garantida pelo artigo 5º. Não somente o acesso ao Poder Judiciário é garantido àquele que assim quiser, então qualquer pessoa que queira propor uma demanda no Poder Judiciário, ela tem esse direito, é um direito constitucional, mas ela também tem direito a recorrer. Então, se no primeiro grau, naquele rito ordinário, na fase decisória, como a gente viu, na fase final do primeiro grau, o juiz não concedeu o meu pedido não foi aceito, eu posso recorrer dessa decisão a um tribunal superior? Posso. E, a depender do caso, existem alguns recursos específicos para isso estabelecidos pelo CPC. E nós vamos estudar isso aqui no canal. Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é quais são os recursos, quais são os tipos de recursos, as espécies de recursos que nós temos no Código de Processo Civil. Todas elas estão estabelecidas pelo artigo 994 do CPC 2015. Lá existe um rol taxativo, ou seja, lá existem os recursos que são admitidos pelo processo civil, que, como vocês sabem, também servem de maneira subsidiária ao processo tributário. E nós temos, pessoal, não somente o CPC, mas também temos outras leis que nós vamos estudar aqui no canal, e isso vai ficar mais claro quando a gente for praticar com os exercícios de segunda fase, tanto nas peças quanto nas questões discursivas. Quando a gente for fazer os exercícios de segunda fase, vai ficar claro que nós não vamos usar apenas o CPC. Claro que o CPC é uma base fundamental para o processo tributário e ele é utilizado de maneira subsidiária ao processo tributário, mas não apenas. Na fase de execução fiscal, nós temos a famosa LEF, a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei Federal número 6.830 de 80. E lá também existem espécies de recursos que nós vamos estudar aqui também no direito tributário, a exemplo dos embargos infringentes de alçada. Então, o CPC é a nossa referência maior, mas além do artigo 994, também sabendo que quando a gente for novamente revisar o conceito e a lei de execuções fiscais, nós vamos ver também a fase de recursos, que envolve também recursos que nós vamos analisar aqui no canal, a exemplo dos embargos infringentes de alçada, como eu disse aqui. Mas a regra geral é o artigo 994. E quais são os recursos previstos nesse artigo, nesse rol taxativo? Nós temos os recursos de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário
e o agravo em sede de recurso extraordinário ou recurso especial. Então, todos esses tipos de recursos estão previstos no artigo 994 do CPC. Ah, mas professor, será que eu vou precisar decorar a formatação de todos esses recursos para a segunda fase? Será que eu vou precisar decorar cada uma da formatação desses recursos? Como é que eu vou adivinhar lá na prova? É muita coisa. Pessoal, nós vamos aprender aqui no canal as chamadas peças-chave. O que isso significa? A peça que nós vamos estudar aqui no canal mais à frente, tanto na parte de ações no primeiro grau de jurisdição, quanto na defesa ou a contestação, ou nos recursos, a exemplo da apelação e o agravo de instrumento, mesmo que sejam recursos diferentes, a formatação é basicamente a mesma. Então, a formatação dos recursos é bem parecida. A fórmula de você montar essas peças para você responder na segunda fase é basicamente a mesma. Ah, então será que eu vou precisar decorar todas as peças? Gente, não é todas as peças, nós temos poucas peças, mas nessas poucas peças se aplica para vários tipos de questões. Então, nós vamos estudar a estrutura de um recurso, a estrutura universal de um recurso, para que aí depois a gente possa aplicar para apelação, agravo de instrumento, agravo interno. Ah, então cada recurso não tem uma formatação diferente? Não, elas seguem basicamente uma formatação específica, tá? E nós vamos estudar isso mais à frente. Essa aula aqui é uma aula mais teórica para já esclarecer isso já com antecedência, tá? Da mesma forma as ações. Quando a gente for estudar as ações, os tipos de ações no primeiro grau de jurisdição no direito tributário, ação anulatória, ação declaratória, elas podem ter nomes diferentes e fundamentações diferentes, mas o formato é o mesmo, o tipo de peça é o mesmo. A formatação, a moldura, a moldagem, a embalagem, o nome que vocês queiram dar, né? A forma que se faz uma petição inicial é a mesma para uma ação anulatória, declaratória, consignação em pagamento. Da mesma forma, os recursos que estamos vendo aqui. Embora temos vários tipos de recursos e cada um deles possui uma finalidade específica no processo, e a gente vai ver isso aqui, eles têm uma formatação praticamente igual, e vocês vão ver isso. Então, quando eu moldar um recurso, se cair um recurso em segunda fase, a formatação para apelação, para agravo de instrumento, para agravo interno, é basicamente a mesma, só muda a fundamentação. Então, nós vamos aprender aqui no canal, pessoal, a fazer as chamadas peças-chave. O que seriam essas peças-chave? É a formatação universal que o CPC estabelece em conjunto com o CTN para que se aplique para todos os tipos de recursos, assim como para todos os tipos de ações. E nós vamos estudar isso lá na frente, tudo bem? O objetivo aqui dessa aula é apenas entender a teoria, para que depois, na prática, fique mais fácil a gente compreender a moldagem, a montagem, melhor dizendo, de cada uma das peças, né, que nós vamos analisar, tudo bem? A formatação dessas peças. Lá, quando a gente tiver a aula prática, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas aqui é uma aula mais teórica para que a gente já comece a dar o nosso início aqui no processo tributário e aí consiga encarar as questões de OAB de maneira mais fácil, tudo bem? E esses são os tipos de recursos, como eu falei, estabelecidos pelo artigo 994, que nós vamos estudar aqui, mas sabendo que o CPC não é o único instrumento que se aplica ao processo tributário. Nós temos as leis específicas, como a Lei de Execuções Fiscais, que também envolvem peças tanto de ações quanto de recursos também, tá? Então, tudo isso com calma a gente vai ver, mas deem uma olhada aí no artigo 994, deixem grifado aí no Vadmecum de vocês, que vocês vão usar para consultar na segunda fase, deixem aí grifado que vocês vão usar como material para se preparar para a segunda fase, tudo bem? Pessoal, antes da gente começar a estudar para que serve cada um desses recursos que eu falei no slide anterior, no artigo 994, é necessário entender como é que se estrutura o Poder Judiciário para saber aonde eu vou propor a minha peça judicial ou para onde eu vou colocar o meu recurso. Porque, pessoal, eu não posso propor um recurso para qualquer coisa. O recurso de agravo é uma coisa, o recurso de apelação é outra, o agravo interno é outra. Cada recurso tem uma fundamentação específica e tem uma destinação específica. Embora a formatação possa ser praticamente a mesma, mas a destinação desse recurso é diferente. E como é que eu vou saber para onde eu vou direcionar o recurso, para quê ou por qual motivo? Isso a gente vai entender
quando a gente começar a estudar aqui a estrutura do Poder Judiciário. Eu vou propor um recurso no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, ou no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Como é que eu vou saber para onde eu vou propor o meu recurso, para onde eu vou recorrer? Bom, primeiramente a gente tem que entender a estrutura do Poder Judiciário. E ela é estabelecida tanto na Constituição, como também no Código de Processo Civil. Para nós, do direito tributário, o que nos interessa é a justiça comum. A Constituição Federal não estabelece apenas a justiça comum, mas também existe a justiça especial. O Poder Judiciário é dividido em 2 macrogrupos. Nós temos a justiça comum e a justiça especial. A justiça especial é a justiça do trabalho, por exemplo, a justiça eleitoral, a justiça militar, a justiça desportiva. São instâncias judiciais que trabalham apenas com uma única matéria. Agora, elas não nos interessam aqui. Para o direito tributário, o que nos interessa é a justiça comum. A regra, praticamente sempre, para o que envolve o crédito tributário, praticamente sempre é a justiça comum. 98% dos casos é a justiça comum. Então, para nós, do direito tributário, estamos aqui. Então, não nos interessa a estrutura da justiça do trabalho, da justiça militar, da justiça eleitoral. O que nos interessa aqui é a estrutura da justiça civil, da justiça comum, né? Primeira instância que nós temos, pessoal, que é a instância maior, suprema, e que cuida de matérias constitucionais, é o Supremo Tribunal Federal. O artigo, se não me engano, 102 da Constituição, ele estabelece as competências da Suprema Corte, inclusive em matéria constitucional. Então, tudo que envolve matéria constitucional, inclusive de questões trabalhistas, eleitorais, de todas as instâncias, o teto do Poder Judiciário, inclusive para a Justiça Comum, não apenas para a Justiça Comum, mas também para as justiças especiais, trabalhista, eleitoral, militar, é o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que vai analisar as questões em matéria constitucional, inclusive questões tributárias. Abaixo dele, na Justiça Comum, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, tá? Assim como na esfera trabalhista nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, nós temos na Justiça Comum o Superior Tribunal de Justiça, que vai analisar casos infraconstitucionais. Salvo engano, no artigo 105 da Constituição, estabelece as competências do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Então, matérias que envolvem o Código Tributário Nacional, as leis ordinárias, as leis complementares, o âmbito infraconstitucional, quem tem a última palavra é o Superior Tribunal de Justiça. Mas em matéria constitucional, quem está acima dele, e assim como de todas as cortes, é o Supremo Tribunal Federal. Abaixo do Superior Tribunal de Justiça, nós temos 2 grandes esferas no âmbito comum, a esfera estadual e a esfera federal. Na esfera estadual, nós temos os tribunais de justiça dos estados. Todos os estados da federação possuem um tribunal de justiça. Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio, Tribunal de Justiça do Estado de Minas e assim por diante. Cada estado da federação, cada ente federativo possui um tribunal de justiça. Mas, abaixo desse tribunal de justiça em âmbito estadual está o juiz de direito, o juiz comum. Aqui em São Paulo existem algumas especialidades. Existem os juízes da vara de fazenda pública ou da vara de execução fiscal, mas essa não é a realidade da maioria do país. Então, geralmente, o nome que nós usamos para o juiz de primeiro grau é juiz de direito, ao invés de juiz da fazenda pública, né, da vara da fazenda pública. O juiz de direito é a instância de primeiro grau estadual, e depois, acima dele, vem o Tribunal de Justiça do Estado. Em paralelo ao Tribunal de Justiça do Estado, nós temos os famosos TRFs, os Tribunais Regionais Federais, que geralmente abrangem 2 ou mais estados. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o TRF3, que abrange o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na região sul do país nós temos o TRF4, que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Rio de Janeiro nós temos o TRF1, e assim por diante. Nós temos outros TRFs que abrangem geralmente 2 ou mais estados. Então, os tribunais regionais federais analisam matérias da União. E abaixo dele está o juiz federal, que é a primeira instância
em âmbito federal, tá? Então, vamos supor que o meu pedido não foi aceito pelo juiz estadual. A quem eu vou recorrer? Ao Tribunal de Justiça do Estado. Se a minha matéria envolve, por exemplo, impostos federais, imposto de renda, ou imposto de importação, exportação, eu vou propor primeiramente ao juiz federal, e caso ele não conceda o meu pedido, caso ele negue o meu pedido, eu recorro a quem? Ao Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então, nós temos essas instâncias que tem que estar clara, pessoal, na nossa mente, porque quando a gente montar tanto as ações quanto os recursos, nós temos que ter em mente para onde eu vou mandar, o famoso endereçamento. Em cima da peça, quando a gente for montar essas peças, e vocês vão ver isso com calma lá na frente, quando montar uma ação judicial ou um recurso, lá em cima existe uma parte chamada endereçamento. Eu tenho que mandar para algum lugar. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito de qual tribunal? Para qual tribunal eu vou mandar? Estou falando de âmbito federal ou estadual? De competência da União ou do Estado? Ou será que eu estou mandando para o STJ? Ou estou mandando para o STF? Então, tudo isso tem que estar claro, pessoal. A competência de cada um desses entes federais, de cada uma dessas instâncias judiciais, para que a gente coloque no endereçamento da peça, tá? Se o juiz de direito negou o meu pedido, eu recorro ao TJ do Estado. Se o juiz federal negou o meu pedido, eu recorro ao Tribunal Regional Federal. Tudo bem? E isso vai ficar mais claro na frente quando a gente estudar a moldura dessas peças. Tudo bem? Então, resumindo aqui mais uma vez, primeira instância, nós temos a estadual, juiz de direito, e depois a federal, juiz federal. Acima deles, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado, para o âmbito estadual, e acima do juiz federal, o Tribunal Regional Federal. Caso esses tribunais não sejam favoráveis ao meu pedido, eu recorro a quem? Ao Superior Tribunal de Justiça. Mas caso a matéria envolva a questão constitucional, eu recorro à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Essas são as instâncias, pessoal, da Justiça Comum. Pessoal, no primeiro grau de jurisdição, quando a gente fala aqui, como a gente viu no slide anterior, esse primeiro grau, juiz de direito, juiz federal, vem a pergunta: quando e para que eu vou propor um recurso? Em que fase eu vou propor um recurso? E qual é o recurso adequado? No primeiro grau de jurisdição, seja em âmbito federal ou estadual, o juiz pode tomar duas decisões. Ou uma decisão definitiva do caso, que é a sentença de primeiro grau, ou uma decisão interlocutória, que nós já analisamos aqui no canal. O que é decisão interlocutória? É uma decisão que não vai resolver todo o caso, mas vai resolver uma parte do processo. É uma decisão parcial, que resolve apenas uma parte daquele processo, apenas um aspecto específico. Ele não resolveu todo o caso, mas resolveu apenas uma parte específica. Então, uma decisão interlocutória. Então, o juiz de direito no âmbito estadual ou o juiz federal no âmbito federal, ele pode propor ou uma sentença que define todo o julgado, ou uma decisão interlocutória no meio do processo, em que não encerra o processo, mas vai julgar apenas uma parte dele. E quando que eu vou propor um recurso? Qual tipo de recurso eu vou propor aqui? Contra uma sentença, pessoal, quando o julgado já foi extinto, quando o juiz já apreciou todo o mérito, todas as provas e já emitiu a sua sentença de primeiro grau, seja o juiz estadual ou federal, eu proponho contra essa sentença o quê? Uma apelação. Aí vai depender. Se é no âmbito estadual, eu proponho ao Tribunal de Justiça do Estado. Se é no âmbito federal, ao TRF. É o que nós vimos aqui no slide anterior. Voltando aqui. O juiz de direito não foi favorável ao meu pedido. A quem eu vou recorrer? Ao Tribunal de Justiça do Estado. Mas e se o juiz federal não foi favorável ao meu pedido? Eu recorro a quem? Ao Tribunal Regional Federal. Então, eu proponho o recurso de apelação. Agora, se envolve uma matéria que envolve, por exemplo, súmulas do Superior Tribunal de Justiça, aí eu proponho um recurso que chama recurso ordinário. O recurso ordinário é quando, por exemplo, há alguma infração, por exemplo, a uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aí, nesse caso, no caso anterior, vamos imaginar aqui, o juiz de direito ou o juiz federal
no caso, não observaram uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Faz sentido recorrer ao TJ ou ao TRF? Não, eu recorro direto ao Superior Tribunal de Justiça, porque como envolve uma súmula dessa corte, eu vou propor um recurso para que essa corte possa analisar o juiz de primeiro grau e possa derrubar a decisão, seja em âmbito estadual do juiz de direito ou do âmbito federal do juiz federal. Então eu proponho direto ao STJ, nem passo pelo TJ ou TRF. Esse é um chamado recurso ordinário contra uma sentença que não observa uma súmula do STJ. E nós temos chamados os embargos de declaração. Os embargos de declaração, pessoal, eles não chegam a ser exatamente um recurso mesmo, porque eles não vão mudar a sentença de primeiro grau. O embargo de declaração, embora ele seja previsto como recurso pelo CPC, mas existe uma discussão da doutrina se ele seria de fato um recurso ou não, o embargo de declaração ele não serve para revogar uma decisão de primeiro grau. Ele, na verdade, ele serve para pedir um esclarecimento sobre o que está escrito na sentença. A sentença, por uma questão de obscuridade, por não ter algum elemento que ficou muito claro, por ficar muito confuso, muito dúbio, por conta da sentença de primeiro grau ter sido proposta de maneira não muito bem fundamentada, ficou muitas lacunas, faltou alguma informação. Então, para esclarecer o texto da sentença, eu proponho embargo de declaração. Só que o embargo de declaração não proponho ao tribunal, eu proponho ao juiz originário, ou seja, se o juiz de direito em âmbito estadual ou se o juiz federal em âmbito da União, se o juiz de primeiro grau ele emitiu uma sentença definitiva que não ficou muito clara, a fundamentação não ficou muito clara, não ficou muito precisa, não consegui entender o que ele quis dizer, aí eu proponho um embargo de declaração, que aí é apreciado pelo próprio juiz originário, tudo bem? Mas o embargo de declaração, pessoal, é importante dizer que ele não tem efeito de mudar a sentença de primeiro grau. Então, ele não vai mudar a sentença. Ele não vai mudar o mérito da sentença. Ele não vai recorrer a uma instância que está acima do juiz de primeiro grau. Mas ele vai pedir a esse juiz originário de primeiro grau que ele esclareça aquilo que ele falou em sentença, tudo bem? E contra a decisão interlocutória, nós temos outros dois tipos de recurso. Um deles que é o que a gente já analisou, embargo de declaração. Então embargo de declaração eu posso propor sempre? Sim, porque como eu falei para vocês, o embargo de declaração ele serve para pedir algum esclarecimento, para que tire alguma dúvida do recorrente em face da sentença emitida. Seja de uma decisão interlocutória ou de uma sentença definitiva em primeiro grau, quando eu tenho dúvida sobre aquilo que está escrito ou sobre aquilo que foi decidido em primeiro grau, o que eu proponho? Eu proponho um embargo de declaração, pedindo: Excelência, juiz, me esclareça esse ponto. Eu não entendi o que o senhor disse aqui. O senhor disse isso, isso, aquilo, mas eu não entendi o que quis dizer. Poderia esclarecer melhor? Basicamente é para isso que serve o embargo de declaração. Ele vai pedir ao juiz originário que esclareça a decisão que ele tomou. Seja uma decisão definitiva, que é a sentença de primeiro grau, ou até uma decisão interlocutória. Contra a decisão interlocutória, pessoal, se eu quero revogar essa decisão, não apenas pedir esclarecimentos dela, mas se eu quero revogar essa decisão interlocutória, que não é uma decisão definitiva de todo o processo, mas apenas de uma parte do processo, aí o que eu proponho? Agravo de instrumento. Essa é a diferença básica que eu já analisei aqui com vocês, de antemão, em outras aulas, a diferença entre apelação e agravo de instrumento. A apelação é contra a sentença de primeiro grau definitiva. O agravo de instrumento é contra a decisão interlocutória, no decorrer do processo, previsto no artigo 203 do CPC. E, claro, vai depender para onde eu vou mandar esse agravo de instrumento. Se eu estou falando de uma decisão interlocutória que foi proposta por um juiz de âmbito estadual, eu proponho esse agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do Estado. Agora, se eu estou falando de um juiz federal que emitiu uma decisão interlocutória desfavorável a mim, aí eu vou propor o meu agravo de instrumento a quem? Ao Tribunal Regional Federal. Tudo bem até aqui? Esses são os recursos básicos, pessoal, em primeiro grau, que eu posso propor a um tribunal que está acima, o TJ ou TRF, ou envolvendo súmulas do STJ, no caso, o recurso ordinário contra a sentença de primeiro grau. E os embargos de declaração não chegam a ser exatamente um recurso com efeito de mudar o mérito da sentença ou da decisão interlocutória. O embargo de declaração não tem como finalidade bater no mérito da decisão, mas apenas pedir algum esclarecimento, abreviar alguma dúvida.
Então, para isso que servem os embargos de declaração, que podem ser propostos a qualquer fase do processo. Tudo bem até aqui? Agora, quando a gente fala no segundo ou terceiro grau de jurisdição, então vamos pensar assim, no segundo ou terceiro grau, que envolve os tribunais de justiça dos estados, os TRFs, e aí o terceiro grau de jurisdição, que já envolve o STJ e o STF, aí nesse caso nós temos 3 tipos de decisões. As decisões monocráticas e as decisões que são os acórdãos. O acórdão, pessoal, é uma decisão que foi tomada no colegiado do tribunal. Então, a decisão que foi tomada pelo colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal formam um acórdão. E é contra esse acórdão que eu vou propor um recurso. Então, para decisões proferidas em segundo grau, os acórdãos que foram emitidos pelo TJ ou pelo TRF, aí eu proponho um recurso, ou para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o recurso ordinário ou o recurso especial, eu proponho ao Superior Tribunal de Justiça, em face das decisões que foram feitas pelo TJ ou TRF, tá? Agora, quando envolve matéria constitucional, qual que é a nossa Corte Constitucional, pessoal? O Supremo Tribunal Federal. Aí, nesse caso, eu proponho um recurso extraordinário, tá? Que é esse terceiro aqui. O recurso extraordinário é para matéria, no caso, constitucional. Aí eu nem passo pelo Superior Tribunal de Justiça, eu vou direto ao Supremo Tribunal Federal, que aí eu proponho o recurso extraordinário. E nós também temos os embargos de divergência contra os acórdãos. Agora, diferente do acórdão, que é uma decisão do colegiado de desembargadores ou de ministros, e não apenas de apenas um desembargador ou de apenas um ministro, então, contra a decisão de um colegiado, eu proponho esses recursos que estou dizendo aqui. O recurso ordinário, especial, extraordinário e os embargos de divergência. Agora, se a decisão judicial de segundo ou terceiro grau foi proposta apenas por um magistrado, por exemplo, pelo relator do caso do processo, contra a decisão do relator do processo, eu posso propor um agravo interno, que aí eu estou questionando aquilo que o relator decidiu, por exemplo, quando ele nega provimento ao meu recurso, ou até eu posso propor um embargo de declaração, que serve para quê, como a gente sabe? Para pedir esclarecimentos, para pedir novas fundamentações, para pedir que o magistrado explique melhor por que ele tomou aquela decisão. Tá? Então, a decisão monocrática, o nome já diz, mono, único, um magistrado tomou, diferente do acórdão, que é uma decisão do colegiado. A decisão monocrática ela pode ser proposta ou pelo relator do processo, e aí contra ele pode ser proposto um agravo interno ou um embargo de declaração, e a decisão monocrática que pode ser proposta pelo presidente da corte, por exemplo, presidente do Tribunal de Justiça, ou do TRF, ou do TJ, ou do STJ, ou do STF. Aí nós temos um presidente da corte. Quando o presidente emite uma decisão monocrática, ou o vice-presidente da corte, aí eu posso propor também um recurso contra a decisão que esse magistrado tomou. Pode ser também um agravo interno, ou um agravo em recurso extraordinário especial, ou até os embargos de declaração. O agravo em recurso extraordinário eu mando para o STF e o agravo em recurso especial eu mando para o STJ. Tudo bem? Então, são vários nomes que geram uma certa confusão, mas eu procurei montar esse esquema aqui, pessoal, para ficar claro, inclusive essa diferença entre acórdão e decisão monocrática, para que quando a gente bater o olho na questão de segunda fase da OAB e analisar o caso que a gente está vendo, a gente tem que saber em que fase do processo nós estamos. No primeiro grau, no segundo grau, estou querendo recorrer, mas para quem eu estou querendo recorrer e contra o que eu estou recorrendo? Contra uma decisão monocrática ou um acórdão? Ou contra uma decisão de primeiro grau? Então, a gente tem que saber tudo isso, tudo bem? Prosseguindo, então, pessoal. Os magistrados do tribunal avaliam os requisitos do recurso. Então, uma vez o recurso chegou ao tribunal, antes que ele seja apreciado o seu mérito, ele vai ser apreciado nos seus requisitos legais. Assim como a petição inicial, pessoal, deve observar os requisitos estabelecidos pelo artigo 319 do CPC, os recursos também têm requisitos que devem observar, sob pena até de serem indeferidos. Não basta apenas eu propor um recurso ao tribunal. Os magistrados vão apreciar os requisitos desse recurso. Ver se esse recurso foi proposto no tempo devido, se ele observa os limites
que a lei estabelece. Então, primeiro, os magistrados, antes de chegar ao mérito da causa, eles vão apreciar os requisitos desse recurso, da apelação, do agravo de instrumento e assim por diante, realizando um juízo de admissibilidade. Então, antes do juízo do mérito, vem o juízo de admissibilidade. Verifica-se o cabimento, se está correto, se o recurso foi proposto no tribunal certo, a tempestividade, no caso, o prazo que foi proposto, o preparo, a regularidade formal. Então, antes de se apreciar o recurso, o juiz vai analisar. Espera lá, esse recurso que eu recebi aqui, essa apelação, será que ela está observando os requisitos do CPC? Ou será que está faltando algum elemento? Será que ela não tem que ser mudada? Será que ela tem algum vício ou não? Então, antes vai ser feito um juízo de admissibilidade, para depois fazer o juízo de mérito. Então, depois do conhecimento do recurso, dando-lhe provimento, se estiver tudo ok, será analisado o mérito da causa. Então, antes se analisa os requisitos do recurso e depois é que se emite a decisão sobre aquele recurso, que aí sim é o juízo de mérito, em que vai se apreciar aquela questão que está sendo proposta. Vamos citar um exemplo aqui, pessoal. Como é que eu vou formatar um recurso? Quais são as formas, quais são as peças que contêm um recurso? Eu vou pegar um exemplo clássico, pessoal, aqui, que é o recurso de apelação. O recurso de apelação, eu proponho contra uma decisão de primeiro grau, né? Uma sentença que a mim foi desfavorável. Uma sentença de primeiro grau que não foi favorável ao meu pedido. Então, eu proponho uma apelação ao tribunal que está acima do juiz. Se é o juiz de direito, eu proponho ao Tribunal de Justiça. Se é o juiz federal, proponho ao TRF. Só que para propor essa apelação, e quando a gente for fazer as peças, vocês vão perceber, nós temos duas grandes partes. A primeira que é a petição de interposição e depois que são as razões. A primeira parte da apelação é a petição de interposição, que é geralmente a primeira folha do recurso, direcionada ao juízo singular. Então, o juiz federal, por exemplo, negou o meu pedido em primeiro grau. Então, eu vou propor uma apelação ao Tribunal Regional Federal. Só que antes eu tenho que colocar na frente dessa minha apelação uma petição de interposição e direcioná-la ao juiz de primeiro grau para dizer assim: olha, juiz federal, você negou o meu pedido naquela sentença que você emitiu. Então, por conta disso, eu peço que você direcione o meu recurso para o Tribunal Regional Federal. E isso vai se dar através da petição de interposição que vem primeiro, na primeira folha que vocês produzirem da apelação. Que aí eu direciono ao juiz que negou o meu pedido em primeiro grau, que é o juiz singular. E aí depois vem as razões, que é a segunda parte da peça, que geralmente dá em torno de 4 a 5 folhas, que é a parte maior. Que aí vem a parte do mérito do recurso, e aí eu vou direcionar essa segunda parte para o tribunal. Se for em primeiro grau federal, se o juiz federal negou o meu pedido, proponho a minha petição de interposição ao juiz federal e as razões para o Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Agora, se for em âmbito estadual, a minha petição de interposição vai ser ao juiz de direito. E as minhas razões ao Tribunal de Justiça do Estado em que esse juiz está submetido. Então, primeiro vem a petição de interposição e depois as razões. Da mesma forma, o acórdão. Da mesma forma, pessoal, ao agravo de instrumento, só que tem uma coisa. O agravo de instrumento tem essa mesma formatação da apelação. Existe a petição de interposição e as razões. Só que, cuidado, no agravo de instrumento, tanto a petição de interposição e as razões são direcionadas ambos ao tribunal. Porque lembra que o agravo de instrumento ele é contra uma decisão interlocutória e não contra uma sentença definitiva. Se já houve uma sentença definitiva de primeiro grau, aí sim eu proponho apelação. Aí primeiro vem a petição de interposição e logo atrás as razões ao tribunal. Agora, no agravo de instrumento, não. É contra uma decisão interlocutória. O processo ainda não acabou no primeiro grau. E aí eu coloco a minha petição de interposição e depois as razões, ambas direcionadas ao Tribunal Superior, conforme o CPC. Tudo bem? Então, essa é a diferença básica também que a gente precisa saber entre apelação e agravo de instrumento. Para apelação, a petição de interposição deve ser destinada ao juiz singular e as razões ao Tribunal Superior. Agora, no caso do agravo de instrumento, tanto a petição de interposição quanto as razões têm que ser ambas destinadas ao mesmo tribunal, segundo o CPC. Tudo bem?
Pessoal, uma questão que eu quero que vocês também tomem cuidado, porque é muito fácil a gente confundir um recurso com o outro. Embora o nosso foco maior foi em apelação e agravo de instrumento, que são os recursos mais requisitados em segunda fase, existe uma questão que eu queria chamar a atenção para vocês. Um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é esse quadradinho aqui, que diz o seguinte: uma vez analisando o recurso pelo relator do tribunal e não aceito, caberá agravo interno. O recurso de agravo interno, pessoal, ele é diferente do agravo de instrumento. O agravo interno, ele é contra uma decisão monocrática, tomada pelo, no caso, relator do recurso, né? O relator do recurso, vamos supor que ao receber o meu recurso, mesmo, por exemplo, apelação, ele recebeu a minha apelação. E o relator do tribunal que eu propus a apelação, vamos supor, eu propus uma apelação ao Tribunal Regional Federal. O relator, que é um magistrado, apenas um, singular, ao apreciar esse meu caso, o desembargador federal, que é o relator daquele julgado, ele vai receber o meu recurso e vai fazer o chamado juízo de admissibilidade, onde ele vai verificar os requisitos do meu recurso. Mas vamos supor que ele negue o provimento do meu recurso, a minha apelação. Se eu propus uma apelação e o magistrado negou o prosseguimento a ela, o que eu posso propor? Um agravo interno, que é um outro tipo de recurso previsto no artigo 1021 do CPC 2015, do qual será apreciado pelo órgão colegiado da Corte. Então, eu propus uma apelação ao TRF, porque lá atrás o juiz federal negou meu pedido. O juiz federal negou meu pedido em primeira instância, propõe uma apelação em segunda instância. Chegou na segunda instância, a minha apelação chega primeiro no juízo de admissibilidade, que vai ser analisado pelo desembargador federal, que é o relator do caso. Então, o juiz de segunda instância, que a gente chama de desembargador, o desembargador federal vai analisar a minha apelação. Ele vai olhar na sua e vai perceber, pera lá, essa apelação aqui tem coisa errada. Está faltando elementos aqui. Então, eu não vou dar prosseguimento a essa apelação. Eu, advogado, estou indignado com isso. Pera lá. Eu propus uma apelação ao TRF para que aprecie o meu caso. E o relator já negou de ofício. Então, o que eu faço? Contra essa decisão que negou prosseguimento à minha apelação, eu proponho um outro recurso, que é o agravo interno, que aí é proposto de maneira interna naquele tribunal, seguindo o rito do CPC, o artigo 1021, e aí esse meu agravo interno não vai ser analisado apenas pelo relator, vai ser analisado pelo órgão colegiado da Corte, pelo conjunto, pelo colegiado de desembargadores, geralmente 3 desembargadores. Tudo bem? Agora, o agravo de instrumento, que é um outro recurso que a gente viu, é importante dizer, pessoal, que ele possui uma taxatividade mitigada, e ele é contra a decisão de primeiro grau. Agora, o agravo interno não. O agravo interno estou propondo contra uma decisão já de segundo grau, porque o relator do tribunal, que é de segundo grau, ele negou o provimento ao meu recurso. Aí o que eu proponho? Agravo interno. O agravo de instrumento não. O agravo de instrumento é contra uma decisão interlocutória de primeiro grau, e ela deve seguir um rol de taxatividade mitigada previsto pelo tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? E tem um outro tipo de agravo, pessoal, que se diferencia desses outros dois, porque quando a gente fala agravo, existem vários tipos de agravo, não só o agravo de instrumento. Nós temos, por exemplo, como esse daqui, os agravos em sede de recurso extraordinário ou especial, previsto no artigo 1042 do CPC 2015, que aí são contra decisões de segundo grau. Então, vamos imaginar a seguinte questão. Vamos supor que tenha dado tudo certo. Então, primeiro grau, quer dizer, não é que deu tudo certo, mas vocês entenderam. Primeiro grau, o juiz federal, ele negou o meu pedido. O que eu fiz? Propus uma apelação em segundo grau. Vamos supor que a minha apelação foi aceita no juízo de admissibilidade e foi julgada pelo colegiado de desembargadores federais. Os desembargadores federais, eles também negam o meu pedido que eu propus na apelação. Então, assim como o juiz de primeiro grau, os juízes de segundo grau negaram o meu pedido em âmbito federal, no TRF, ou estadual, do TJ. Então, contra a decisão de segundo grau, o que eu proponho? O agravo em sede de recurso extraordinário ou especial. Recurso extraordinário eu proponho para o Supremo Tribunal Federal, quando envolve matéria de direito constitucional. Agora, o agravo em sede de recurso especial eu proponho contra a decisão
que envolve matéria infraconstitucional. Aí eu proponho ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Então, pessoal, eu sei que são vários nomes e está bem confuso ainda, mas aos poucos vocês vão entender a diferença de cada um desses recursos. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Vamos pensar só na Justiça Federal, que fica mais fácil. Primeira instância, nós temos quem? Juiz Federal, tudo bem? O juiz federal negou o meu pedido. Pois é, então o que eu vou fazer como advogado? Eu recorro. Para quem? Ao Tribunal Regional Federal. Ok, propus o meu recurso. Vamos supor que a minha apelação dessa sentença definitiva de primeiro grau federal, essa minha apelação não foi aceita no juízo de admissibilidade pelo relator. O que eu posso propor? Um agravo interno. Aí esse meu agravo interno vai ser julgado pelo colegiado do tribunal para que o meu recurso que eu tinha proposto anteriormente possa dar prosseguimento. Então, é quando no juízo de admissibilidade, antes de se apreciar o mérito da apelação, o relator negou o provimento ao meu recurso. O que eu faço? Proponho o agravo interno. É para isso que serve o agravo interno. Agora, vamos supor que tivesse dado tudo certo. Em primeiro grau, o juiz negou o meu pedido, aí eu recorro pela apelação ao Tribunal Regional Federal. Só que o Tribunal Regional Federal também não aceitou o meu pedido. Ele admitiu meu recurso, passou pelo juízo de admissibilidade, aí vem o juízo de mérito. No juízo de mérito, ele negou o meu pedido. E disse, olha, realmente o juiz lá de primeiro grau estava com razão, o seu pedido não procede. Eu, inconformado, não aceito isso. O que eu vou propor? Um outro recurso. Quem está acima do Tribunal Regional Federal? Os tribunais superiores, o STJ e STF. Então eu proponho um outro recurso, que é o agravo. Só que aí eu agravo em sede de recurso extraordinário ou especial. O agravo em sede de recurso extraordinário eu proponho quando envolve matéria de direito constitucional. Então, quando envolve matéria de direito constitucional, segundo o artigo 102 da Constituição, eu proponho ao STF. Agora, se envolve matéria infraconstitucional, de lei ordinária, de lei complementar, para quem que eu vou propor? Ao Superior Tribunal de Justiça. Aí eu proponho um agravo de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem até aqui? Então, essa é a diferença básica, pessoal, entre agravo interno, agravo de instrumento e agravo em sede de recurso extraordinário ou especial. Então, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, e até eu peço que vocês anotem aí esse quadrinho, porque na hora a gente confunde, que tipo de agravo que eu vou propor, qual que é o tipo de recurso? Com calma, se a gente sabe as fases do processo, a gente vai saber analisar qual o recurso cabível para cada um dos casos. É uma decisão interlocutória de primeiro grau? Agravo de instrumento. É uma decisão interlocutória de segundo grau que negou o provimento ao meu recurso? Agravo interno. É uma decisão definitiva de segundo grau que negou o prosseguimento ao meu recurso? Então, negou o mérito da minha apelação? Então, aí eu proponho um agravo em sede de recurso extraordinário, ao STF, ou recurso especial ao STJ. Tudo bem até aqui? Então, repetindo mais uma vez. Para decisões interlocutórias de primeiro grau, o que eu proponho? Agravo de instrumento. Para decisões interlocutórias de segundo grau no tribunal, aí eu proponho um agravo interno. O relator negou o provimento ao meu pedido, negou o provimento, negou a admissibilidade do meu recurso. O que eu proponho? O agravo interno. Agora, se, mesmo que o meu recurso tivesse sido admitido ao tribunal, só que o mérito não foi aceito, se no juízo de mérito foi negado o meu pedido na apelação, aí o que eu proponho? O agravo em sede de recurso extraordinário ou especial. Ou ao STF em matéria constitucional, ou ao STJ em matéria infraconstitucional. Tudo bem até aqui? Pessoal, espero ter ficado claras as minhas explicações. Às vezes eu acabo falando muita informação, acabo me enrolando um pouquinho aqui, mas se ficaram dúvidas a respeito dessas matérias de recursos, me avisem, deixem aqui embaixo nos comentários e fico à disposição de vocês para esclarecer estas dúvidas, tudo bem? Pessoal, é isso. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e quem quiser os slides eu posso compartilhar com vocês por e-mail. É só passar o e-mail de vocês aqui embaixo nos comentários do vídeo, que aí eu repartilho com vocês não só o material dessa aula, mas de todas as outras aulas, tudo bem? Tirando aqui, esse é o slide da aula 3. Quem quiser, como eu disse, compartilhe por e-mail. Quem tiver dúvidas também passem aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Desejo bons estudos para vocês e caso precisem, estou à disposição. Um abraço e até a próxima.
Tchau, tchau.